Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo iremos falar de Corinthians versus Palmeiras, o Derby Paulista. Sim, torcedor corintiano, após 3 anos e 8 jogos sem vencer um Derby Paulista, a equipe volta a vencer por 2-0 na Zona Leste ontem à noite em São Paulo, num jogo que parecia com o mesmo cenário de sempre. O Palmeiras em cima e que o Corinthians não iria aguentar, mas tudo foi parado por uma boa marcação, principalmente para cima do Estevão, com uma dobra do Félix Torres e o Hugo, que mal deixaram o garoto, a estrela da base do Palmeiras, se criar no derby. E também, eu acho que por conta muito desse foco no Estevão, do Abel querer a bola sempre no Estevão, o Veiga acabou ficando muito sumido, o que facilitou ainda mais o Corinthians. Inclusive, para falar de meia, vamos falar de Rodrigo Garro. Que partida do argentino! Vinha com essa fama de não estar se crescendo em jogos grandes, vinha com essa fama de pipoqueiro por parte dos rivais, não por parte dos corintianos, né? Que com certeza amam esse argentino, que para mim é sim o melhor jogador do Corinthians dentro da temporada, apesar de sim nos últimos jogos, apesar de nas semifinais não ter feito boas partidas com a camisa da equipe. Ontem foi extremamente decisivo, com gol e uma assistência e um grande jogo, cavando faltas, fazendo e sendo aquele Garro que o torcedor corintiano aprendeu a amar dentro e durante a temporada, né? Então, o Corinthians começou mal, deixando o Palmeiras com espaço, o Palmeiras vindo para cima, aquele abafo, o Palmeiras deu uma finalização perigosa já com 40 segundos com o Flaco Lopes, forçando uma defesa do Hugo, depois uma criação do Estevão, uma das únicas vezes que o Estevão criou no jogo para uma cabeçada do Felipe Anderson, que o Hugo fez uma defesaça com o pé, inclusive o Hugo vem muito bem, né? Não cometeu falhas bruscas, mas nos últimos jogos não estava conseguindo fazer essas defesas absurdas que ele vinha fazendo quando ele chegou, mas ontem no Clássico foi sim um dos melhores em campo, junto com o Garro, junto com o Yuri, que também se dedicou durante toda a partida. O Palmeiras começou em cima, começou amassando o Corinthians, tá? O Corinthians não estava bem no jogo, até que a partir ali dos 20 e poucos minutos o Corinthians começou a ter umas saídas, o Corinthians começou a fugir pelo lado do campo, principalmente com as escapadas do Mateuzinho para cima do Caio Paulista, que fez uma partida terrível, talvez a pior dele desde a chegada ao Palmeiras, né? O lado esquerdo do Palmeiras ontem, com o Caio Paulista e Felipe Anderson, estava muito ruim. Inclusive, acho eu que demorou para fazer a alteração naquele lado ali o Abel Ferreira. Acho que ele poderia ter voltado já do intervalo com mudança naquele lado esquerdo. Porém, ele voltou ainda com o Felipe Anderson e Caio Paulista por ali, que fizeram uma partida tenebrosa. O Corinthians começou a criar escapadas, principalmente com o Mateuzinho, como eu vinha falando. O Yuri Alberto perdeu até uma chance num ótimo contra-ataque puxado pelo Rodrigo Garro, que para mim foi ontem o melhor em campo nesse derby. E começou a criar, o Palmeiras continuava em cima, continuava chegando mais, continuava tendo a posse, e o Corinthians lá, na dele, até que em um erro, né, do Palmeiras, e isso é o que basta, né? Clássico, a gente sabe, um erro da equipe adversária pode sim causar um gol do adversário. Isso é clássico. E simplesmente foi isso que aconteceu. Num erro do Palmeiras, né, uma bola que eu acho que foi o Veiga que perdeu numa disputa com o Félix Souza toca pro Yuri, o Yuri levanta todo perdido na área, o Caio Paulista comete um erro gravíssimo, né, para tirar a bola, ela fica no pé do Mateuzinho que ajeita, o Rodrigo Garro faz um golaço para explodir a Neoquímica Arena, e mesmo assim o Palmeiras não se abalou, o Palmeiras continuou em cima, continuou pressionando o Corinthians e o torcedor corintiano, mesmo com 1-0, né, por conta dos últimos tempos, essa zaga que vem sempre tomando gols, ficou daquele jeito, ainda não estava confiante para começar a zoar a porcada, né, como eles chamam o torcedor palmeirense, não estavam confiantes, mas, por outro lado, jogaram com a cabeça de porco, né? Sobre a cabeça de porco. Inclusive, a minha crítica não vai à torcida do Corinthians, eu acho que isso é coisa de clássico, uma coisa que fervorece o clássico, tá? Mas vai sim uma crítica aqui à revista do estádio, né? Como que um jogador, quer dizer, um torcedor consegue entrar no estádio com uma cabeça de porco? Não é uma coisa que você esconde dentro da calça, não é uma coisa que você esconde dentro da camiseta. Então, aí vai a minha crítica à revista do estádio do Corinthians, que permitiu que um torcedor entrasse uma cabeça de porco. Inclusive, o Roberto foi chutar, quase se machucou, né? Porque é algo pesado, uma cabeça de porco não é algo leve. Então, vem aqui a minha crítica, faço a minha crítica aqui à equipe de revista, aos policiais da revista da Neoquímica Arena ontem. Não é só da Neoquímica Arena, tá? Em todos os estádios, é sinalizador, é gente entrando com bomba, é gente entrando com diversas coisas, e simplesmente quando um torcedor vai entrar com alguma faixa, vai entrar com algum cartaz, muitas vezes é barrado.
Então aqui vai o meu questionamento sobre essas revistas dos estádios. Será que vocês não têm que começar a tomar mais cuidado com esse tipo de coisa, bomba, sinalizador, esse tipo de coisa, do que com um cartaz pedindo camisa, do que com faixa para zoar o rival? Fica aqui o meu questionamento. Mas o primeiro tempo acabou 1-0 Corinthians, por incrível que pareça. O domínio foi todo do Palmeiras, mas é clássico, meus amigos. Uma jogada, um erro. O Rodrigo Garro, que estava fazendo um excelente jogo já, apareceu para abrir o placar para o Corinthians. E o segundo tempo volta da mesma forma. O Palmeiras em cima, tentando criar, tentando aquele abafo inicial. Porém, numa sobra de escanteio, o Martínez briga, inclusive o Martínez, que vem sendo muito criticado pelos torcedores corintianos. Ontem fez uma partida muito aguerrida, jogou o jogo inteiro, boa parte do final da partida machucado, se carregando em campo, mas dando a vida, e é isso que o torcedor do Corinthians, obviamente, mais quer de seus jogadores. O Martínez claramente tem que ser criticado pela sua técnica, um jogador que falta muita técnica, erra muito passe bobo, muito passe curto, mas defensivamente ontem fez uma partidaça e foi um dos responsáveis também para tirar o Rafael Veiga da partida, né, de marcação, sendo firme na marcação e estava em todos os lados do campo no quesito de marcação. Então aí o Martínez puxa um contra-ataque, ele até que meio que apanha da bola, o Garro meio que rouba a bola dele, dá um lançamento e aí a gente vai para mais uma falha capital do Everton. Né? O Everton tem uma temporada, para mim, muito abaixo no Palmeiras, no gol do Palmeiras. É uma temporada fraquíssima do Everton. Creio eu, inclusive, que o Abel saiba disso, tá? E o Everton provavelmente saiba disso. E o Everton vem sendo convocado para a seleção, né? E aí a gente vai debater o nível da nossa atual seleção brasileira. Um goleiro que, para mim, não faz uma boa temporada, comete falhas, principalmente falhas capitais, nos 2 derbys contra o Corinthians. Tudo bem, lá no Allianz o Corinthians fez um jogo péssimo e nem teve como o Everton falhar. Mas no Paulista, na falta do Garro, uma falha grotesca dele onde ele tira a mão. E ontem ele simplesmente, não sei o que ele tenta ver, se ele não vê o Yuri Alberto, se ele tenta antecipar a bola e simplesmente não acha nada. Sai correndo, parece que ele se perdeu, deu tela azul. Não sei o que aconteceu com o Everton, que para mim faz uma temporada muito abaixo. Mas não só o Everton, tá? A zaga como um todo do Palmeiras faz uma temporada muito abaixo. Gustavo Gomes faz uma temporada abaixo, Marcos Rocha uma temporada terrível. As laterais, a lateral esquerda, assim, o Piquerez perdeu muito. O Vanderlei e o Caio Paulista, 2 jogadores que não conseguem dar ali a sustentação e aquela confiança para o torcedor palmeirense que o Piquerez dava. Marcos Rocha já tem uma idade avançada e o Mike, entre lesões, tá fazendo jogos horríveis. Contra o Fortaleza foi mal, contra o Juventude foi mal quando entrou. E aí vai meu questionamento. O Palmeiras não pagou 7 milhões de euros no GI, por que não colocar o argentino? O argentino também é tão ruim assim. Pro Marcos Rocha tá tão mal, o Mike tá tão mal e ele não tá jogando, eu não sei se ele tá lesionado, não tenho essa informação. Talvez o GI esteja machucado e eu esteja aqui criticando o Abel Ferreira por nada. Tá, peço até perdão se isso estiver acontecendo, mas se o Giai não estiver machucado, eu acho que o garoto deveria estar com espaço. Creio eu que ele deve estar machucado, creio que ele não deve ter condição de jogo para ele não estar jogando. Não tenho essa informação, peço até perdão para quem está vendo o vídeo aqui. Né? Mas as laterais do Palmeiras estão terríveis, estão tenebrosas. O Gustavo Gomes também não vem de uma boa temporada. Claro, não é, nossa, o Gomes comete falha todo jogo. Não, não é isso. Mas perto das temporadas que a gente viu do Gustavo Gomes no Palmeiras, essa é com certeza a pior. E o melhor zagueiro do Palmeiras na temporada, que é o Murilo, está machucado, né? Estava até no banco de reservas ontem, mas provavelmente não tinha condições de jogo. Até por isso o Abel Ferreira optou pelo Vitor Reis. Vitor Reis que fez uma partida legal, tá? O Vitor Reis não fez uma partida péssima, não. O torcedor do Palmeiras vem criticando as atuações do Vitor Reis, falando que ele não chega firme, que ele é um zagueiro que ainda falta ter aquele espírito de zagueiro mesmo, de chegar firme, de chegar dividindo. Mas ontem eu acho que o Vitor Reis foi bem sim no jogo, tá? Acho que o Vitor Reis não prejudicou tanto o Palmeiras. Né? Mas aí o Corinthians, nessa escapada, faz o segundo gol. Um erro grotesco do Everton, um erro grotesco do Richard Rios, que perde uma dividida, não sei o que ele foi tentar fazer. O Martínez ganhou totalmente na vontade. O Garro dá um lançamento que até que não sai da forma correta, sai meio ruim pro Yuri Alberto, só que a falha do Everton deixa o Yuri Alberto cara a cara com o goleiro. E a partir daí, amigo, o Palmeiras simplesmente sentiu o jogo. Aqui precisa ser claro, o time do Abel, que tem o costume de não sentir as partidas, sentiu o jogo ontem, tá? Sentiu, Richard Rios principalmente, Richard Rios
estava fazendo uma partida já meia boca e depois do segundo gol do Corinthians começou a errar passe bobo, começou a errar tudo, as mudanças do Abel não surtiram efeito. Teve até algumas chances, a falta do Gabriel Menino. Gabriel Menino eu acho que não entrou tão mal, mas também é o Gabriel Menino, né? O torcedor do Palmeiras não espera nada desse cara. O Dudu, que para mim deveria ter entrado no início do segundo tempo. Não sei por que o Dudu não recebe esse espaço, não sei se ele tá tretado com o Abel, o que tá acontecendo, mas o Felipe Anderson, para mim, não tem nível para ser titular do Palmeiras, tá? Felipe Anderson chegou com toda aquela expectativa, mas até agora eu acho que o torcedor do Palmeiras até pergunta se ele chegou até agora, porque não vejo o Felipe Anderson como titular. Claro, o Dudu tá voltando de lesão, mas faz tempo, né? O Dudu voltou de lesão faz muito tempo. A torcida do Palmeiras fez uma maluquice pra cima do Dudu para que ele ficasse. O Abel não utiliza. Aí é questão, não sei como é que é a questão dele e do Abel mesmo em si, pro Dudu não ser titular. Para mim, o Felipe Anderson não faz por onde para ser titular desse elenco do Palmeiras. Foi mais um jogo terrível do ex-jogador da Lazio. Né, o Dudu entrou bem, até criou uma chance ali numa finalização, o Neneca estava na bola, mas foi bem até o momento que o Corinthians começou também a dobrar do lado dele. Por quê? Porque o Abel cometeu o erro de tirar o Estevão. Ele falou na coletiva que o Estevão pediu para sair, creio eu que ele só tirou o Estevão por causa disso, tá? Eu não tiraria, ninguém tiraria o Estevão, né? Ninguém mesmo tiraria o Estevão, porque o Estevão é um escape. E ele e o Dudu estavam conseguindo dar um foguinho, um por cada lado. E aí o Estevão sai, meio que mata a jogada, porque a dobra que antes era no Estevão lá com o Félix Torres e com o Hugo, virou aqui embaixo com o Mateuzinho e o Ranielli. Ranielli? Não, o Mateuzinho e o Gustavo Henrique. O Ranielli ficou ali como um pilar ali entre volante e zaga, né? Acabou que ele teve que entrar no lugar do André Ramalho e até que entrou bem também o Ranielli. Né? Acho que nos últimos jogos foi o jogo que o Ramon Dias melhor mexeu. Né? Ele mexeu porque ele teve que tirar o André, ele mexeu porque ele teve que tirar o Yuri, que também estava sentindo alguma coisa ali logo no final da partida, tirou o Memphis para reestruturar o meio de campo, para botar o Breno Bidon, para ter mais uma pegada no meio de campo. O Breno Bidon entrou bem no jogo, com vontade, né? Entrou bem demais, principalmente na marcação, e botou o Carrilho também no lugar do Alex Santana. Inclusive, na minha visão, não tem como o André Carrilho ser reserva desse time, tá? O Carrilho ajuda na marcação, vai bem na saída de bola, tem uma calma esse jogador que é um absurdo. Eu não sei se ele tem condições de jogar 90 minutos, mas normalmente ele não joga 90 minutos, então eu creio que ele não tem condição. Mas é um jogadoraço o senhor André Carrilho, tá? Eu jogaria com o André Carrilho como titular desse time, tá? Para ele potencializar a saída de bola, principalmente se for com esse esquema de 3 zagueiros. Porque o início do jogo do Palmeiras é tão bom porque o Abel encaixa a marcação em cima do esquema de 3 zagueiros. Ele encaixa o Flaco Lopes num zagueiro, encaixa o Estevão em outro, o Felipe Anderson em outro, o Veiga sobe junto com o Rios para marcar os dois volantes do Corinthians e o Aníbal tinha a missão de marcar o Garro. Então ele encaixou o Corinthians, encaixotou o Corinthians. Então o início do Palmeiras foi bom muito por conta desse encaixe do Abel. Né? Mas o Corinthians fez o segundo gol, aí desmoronou, o Palmeiras até tentou, veio para cima, teve uma cabeçada do Rony e outra defesaça do Neneca, mas não conseguiu. O derby volta para a zona leste de São Paulo e um placar muito importante para o Timão. Hein? O Timão chega a 38 pontos na tabela, se distancia da zona, né? O primeiro da zona é o Atlético Paranaense com 34. A rodada já tinha sido muito boa para o Corinthians, porque mesmo com a derrota no derby, não entraria na zona, mas a vitória era essencial para o Coringão se afastar mais, né, dessa zona, se afastar mais desse ambiente de perigo do rebaixamento. Claro que ainda não escapou. Precisa, sim, fazer mais 6 finais aí, né? Contra a Vitória, contra o Cruzeiro, contra o Vasco. Precisa continuar jogando com a vontade e a disposição que jogou ontem contra o Palmeiras. Nesse momento, o Corinthians está com 38 pontos, né? 38 pontos, 4 pontos da zona de rebaixamento. Lembrando que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos. Esse jogo é contra o Galo. Esse jogo é contra o Galo. Não tem data ainda para acontecer, mas a rodada tinha sido muito boa, né? O Bragantino empatou com o Cuiabá em casa. O Juventude tomou uma paulada do Fortaleza lá no Jacone. E o Atlético perdeu para o Vitória também em casa. Então foi uma rodada ótima para o Corinthians e com a vitória, então, melhorou ainda mais. E para o torcedor corintiano saiu com um gostinho a mais, né? Porque além de se distanciar da zona, ainda prejudicou muito o Palmeiras na briga pelo título, né? O Palmeiras que agora, né, nesse atual momento, o Botafogo está vencendo o Vasco, ou seja, o Botafogo está abrindo 6 pontos de vantagem para cima do Palmeiras, que vem de 2 tropeços, um empate com Fortaleza em casa e agora a derrota no derby
Paulista. Nesse momento, o Botafogo abre 6 pontos de vantagem e o Palmeiras se distancia do título. E aí vai a minha pergunta aqui pro torcedor palmeirense que vai ver esse vídeo. Temporada do Palmeiras é ruim, torcedor? O Palmeiras ficou devendo na mão do Abel Ferreira nesse ano de 2024? Na minha visão, ficou. E para vocês? E você, corintiano? O Corinthians escapa do rebaixamento agora com facilidade pós-vitória no derby? Deixa aqui nos comentários, deixa o like e até uma próxima.